Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e você já sabe que em todas as nossas edições inéditas nós temos participações muito especiais e aqui o intuito é apresentar a você o universo da medicina veterinária, zootecnia, ciências agrárias de um modo geral. Isso tudo graças à participação do Hospital Veterinário da Universidade de Marília, professor Dr. Fábio Manhoso, que é o idealizador desse nosso projeto. Nós estamos comemorando 9 anos no ar e há um mês aqui na TV Zan, canal 13, a nossa TV que faz acontecer. E é uma alegria para nós saber que você está nos acompanhando agora também nesse nosso novo espaço, nosso novo cenário, tudo remodelado, mas a essência é a mesma. Compartilhar com você muita informação e muita novidade para fazer a diferença no seu dia a dia. Como sempre, nós temos também a oportunidade de acompanhar os eventos que acontecem na faculdade, né? E as aulas inaugurais também nós temos acompanhado frequentemente e não vai ser diferente esse ano. Nós vamos falar sobre a palestra que os alunos vão acompanhar e nesse ano a palestra será sobre empreendedorismo. E vocês vão conhecer um pouquinho dos convidados desse ano, que tem uma história de vida totalmente atrelada à medicina veterinária e ao empreendedorismo. Mas eles vão explicar melhor como é, não dá para falar tudo, porque tem muita informação, mas um pouquinho de como tudo começou dentro da medicina veterinária, mas tudo mesmo. Se conheceram, uma história muito bonita. Fernanda Smith e Chico Pulpo. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. Prazer é nosso. De verdade, porque eu sei que vão aprender bastante a partir de agora. Empreendedorismo na vida, em todos os sentidos, não tem só a ver com trabalho. Com certeza. Empreender para viver. Com certeza, uma atitude, né? É, atitude. Mas antes disso tem um ritual, que eu não contei para vocês, porque é surpresa. Mas é tranquilo. Todo mundo que vem pela primeira vez, não precisa ficar assustado, todo mundo que vem pela primeira vez fala um pouquinho da trajetória, porque o nosso público quer conhecer. Com certeza. Né? De onde veio, por que escolheram medicina veterinária, e aí vocês não vão escapar. Pode ser? Legal, pode. Então vamos lá, Fernanda. Posso começar? Por favor. As mulheres primeiro, desculpa. Ladies first. Vamos lá. Então vamos lá, Lenisa. Bom, eu caí, acho que de paraquedas na medicina veterinária. Sério? Sério. Não assim, tinha assim um sonho, uma coisa... Não, na realidade assim, eu venho de uma família de origem, né, bem simples, de origem de sítio, de fazenda, e a minha infância, as férias eu passei nesse ambiente natural. Então tinha um contato. Tinha. Meu pai tinha propriedade, né, rural, e então assim, era tudo muito natural para mim e era tudo muito gostoso, né? E quando criança eu falava em medicina, pediatria. Mas quando eu me entendi por gente, eu falei, não é isso que eu quero, não sirvo para isso. E aí acabei, tipo, bom, então se você sai da medicina, vamos para medicina veterinária. E unir com esta vivência da minha família de origem mesmo, né? Então eu vim, tipo, vamos lá fazer medicina veterinária. E tem um fato, assim, muito interessante, que é, na época, quando a gente entrou em 1996, a Unimar estava sendo considerada a melhor faculdade de medicina veterinária. Inovadora. Exatamente, bombando de gente. E a minha paixão é por pessoas. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, é lá que eu tenho que ir, porque lá vai ter milhões de pessoas, então, e junta com o que eu, né, aparentemente eu gosto, então eu vou para lá. E aí eu prestei medicina veterinária e vim fazer medicina veterinária. No segundo ano de faculdade, eu já identifiquei que não era isso a minha missão de vida, o que eu iria fazer lá na frente. Sim. Mas eu engravidei no primeiro ano de faculdade. Então, ao mesmo tempo que eu tive essa sensação no segundo ano de faculdade, eu também escolhi decidir que eu terminaria, né, a graduação. Aí vem a questão, né, racional. Sim. Né,
de mãe, brio, né? E de brio, porque de mãe, de nós casamos, né, no segundo ano de faculdade. Contou, né? E eu não tive, assim, na realidade, eu acho que a força, ou, né, para olhar para a cara dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra e dizer, ah, não é isso que eu quero, eu vou fazer outra coisa. Então, acho que foi meio estratégico, né? Naquele momento eu pensei, bom, eu acabo a minha graduação, trabalho, e o dia que eu puder correr atrás do que eu acho que é isso, eu vou. E quando eu me formei, eu também fiz essa reflexão, né? Se não fosse medicina veterinária, o que então eu faria? E também, automaticamente, me veio RH, marketing, gestão de pessoas. Que interessante, né? Mas aí eu trabalhei 12 anos como clínica médica veterinária. Mas isso é amadurecimento, sensatez, né? Sim, e foi a minha escola para trabalhar com pessoas, né? Porque ao contrário do que muitos alunos da medicina veterinária pensam, né? E vêm para a medicina veterinária achando que eu vou fazer veterinária porque eu não gosto de lidar com gente. Exatamente. É completamente ao contrário. Então eu também, assim, foi uma surpresa maravilhosa, porque o que eu amava era atender pessoas, né? E aí, através das pessoas, eu conseguia realizar o que eu precisava no bichinho. Você sabe que esses dias eu vi o depoimento de um médico veterinário numa reportagem, né, falando sobre obesidade de animais, olha onde vai. E ele confessou, ele falou, olha, eu tive que fazer psicologia, o veterinário falou, para poder atender os proprietários. Exatamente. Porque, na verdade, a doença dos animais, eu comecei a identificar, eu não conseguia curar esses animais, né, na maioria dos casos, sim, porque eu comecei a associar a problemas emocionais dos proprietários. Sim, é um reflexo. E eu não podia falar isso, porque eu era um médico veterinário, como que eu ia falar? E aí o que ele fez? Foi fazer psicologia. Psicologia. Médico veterinário e psicólogo. Aí ele já fala logo. Ai, que legal. Aí tinha lá a mulher com vários animais obesos, um com pânico, síndrome de pânico, e ele já fala logo para a mulher, falou, olha, se a senhora não se cuidar, o cachorro não melhora. Mas é a senhora tem que se tratar. Mas, e ele pode falar, né? Então aí que tá. Se você não souber lidar com o proprietário dos animais mesmo, de grande porte que seja, você não consegue se aproximar do animal, né? Atrás dos animais tem as pessoas. E você não consegue se aproximar do animal. Sim. Como é que o animal vai falar o que está acontecendo com ele? Exatamente. Eu tive muitos clientes que vinham para fazer uma consulta terapêutica dele. Eu imagino. Porque o bichinho não tinha nada, mas era tão prazeroso aquela comunicação e eu acho que esse é o meu talento, né, de atender pessoas. E eles percebiam isso? Exatamente. Então eu tive vários clientes desses. Sem dúvida. E aí, voltando, ela falou que engravidou no segundo... No primeiro ano e casamos no segundo e nasceu no segundo ano de faculdade. No primeiro ano, então... Começou a estudar, mas aí tropeçou em quem? Nessa flor aqui, maravilhosa. Chico, agora aqui para essa câmera da verdade. Os senhores telespectadores têm ideia se eu acho que vocês vão conseguir. Será que eu vou conseguir falar com duas mulheres na mesa? Acho que eu vou aproveitar essa oportunidade e falar tudo que eu tenho para falar. O tempo está acabando, porque viu, senão eu não vou Chico? falar nada, viu? Doutor Chico, ó, tem pouco tempo. Sinto muito. Aqui. Nós nos conhecemos no primeiro ano de faculdade. Eu, ao contrário da Fernanda, sempre fui doente pela veterinária. Mas assim, eu não consigo me lembrar de algum momento da minha infância que eu não quisesse ser veterinário. E quando eu fiz cursinho em São Paulo, eu já trabalhava numa clínica veterinária como enfermeiro à noite, no período da noite. Então fazia cursinho e aí ia pro Oswaldo Luiz Pasqualin, que é um veterinário dos mais antigos do estado de São Paulo. Trabalhava como enfermeiro, saía da clínica à noite, ia dormir, tinha cursinho no outro dia. E eu também escolhi Marília, por opção. Minha mãe, já falecida, não vai saber, mas meu pai, se assistir, vai saber agora. Eu faltei ao vestibular da Unesp, eu não fui. Ninguém sabe dessa história? Ninguém sabia, porque eu queria fazer Marília. Em toda a trajetória da sua vida? Era o meu sonho. É exclusiva essa informação? Exclusiva essa informação. Tadinha, minha mãe morreu sem saber, mas... Gente, uma bomba aqui. E eu queria vir para Marília. Mas a gente tinha que se encontrar. Queria vir para Marília de todo quanto é jeito. E aí vim para Marília, fiz a minha faculdade inteirinha, bem feitinha. Eu sempre fui um aluno muito estudioso. Por mim. Festa? Então, a gente, na realidade, não deu tempo, né? Porque a gente já se conheceu na primeira semana de faculdade. Então, você logo já deu um jeito de se amarrar. Eu brinco assim, que eu nunca tinha saído com uma mulher bonita. Eu saí com a primeira, falei, vou engravidar essa aqui para não perder mais, né?
Deixa eu garantir essa pra mim. Né? Gente, mas que Mas você ele sabe tem que depois... conversa. Ele né? tem. Agora Você eu sabe entendo. que depois de, acho que uns 2 anos... Ele foi logo com essa do conversa. nosso filho, ele olhou bem sério pra mim e disse isso. Ele falou assim, eu quis fazer o nosso filho, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. E aí, quando nós nos formamos, eu passei na residência na Unesp de Botucatu, que era uma das residências mais concorridas em cirurgia. Sim. Fui fazer minha residência e minha carreira acadêmica começou. Fiz mestrado, doutorado, tudo na Unesp em Botucatu. Eu fui professor de uma universidade particular durante 6 anos. Dei aula na Unesp em Botucatu de cirurgia. E em 2012 eu interrompi minha vida acadêmica para cuidar só do nosso hospital veterinário. Então hoje eu dou aula numa pós-graduação a nível nacional, aula de cirurgia, eu sou cirurgião, dou bastante palestra, bastante curso e tenho o nosso hospital veterinário. E a Fê cuida dessa parte de pessoas. Vocês falam com uma simplicidade, né? Assim, a agenda deve ser... Não é só... É meio complexo, né? Hoje são 3 né? filhos, né? 4 cachorros. Quando nós nos formamos, a Fernanda estava grávida do João. Então eu fui residente com um filho de 3, outro de 1 ano nascendo. Nascendo. Né? Nascendo, depois eu acabei minha residência, o João já tinha 1 ano. Nossa, eu fico imaginando a turma de vocês. É uma Vocês turma. eram assim, badalados. Não dá pra gente visitar as pessoas, sabe por quê? Porque são muitos hoje. Como é que a gente chega na casa de alguém com 5? Não tem jeito. Não, fala na faculdade. Como era? Na faculdade foi especial. Não é? Foi. Porque vocês eram um casal 20. Não, e o casal que casou, né? Não, casal 20. E que constituiu família, exatamente. É o casal ideal, assim, A ficava gente todo ganhou, mundo. pra você ter uma ideia, a gente ganhou o sofá de casa dos colegas de sala. Então, os queridinhos da turma. Foi gostoso. Que legal. Prós e contras, né? Existem pontos positivos e negativos. sim. E eu não era tão bem quisto assim quanto você está imaginando, porque eu fui presidente de formatura, né? E eu era meio CDF, E então ele a era turma CDF. tinha uma... Nem pra mim ele passava cola. Não passava cola nem para Fernanda, isso nossos professores não sabem, não passava. É. Falei, ó, você vai estudar para tirar suas notas, eu vou estudar para tirar as minhas, não passo cola. Chato. Nem para ela, nem para ninguém. Chato! Todo ó, sistemático. Exatamente. E imagina ele na comissão de formatura. Pois Mas é. foi boa a festa? Maravilhosa. Comida foi legal ou ele escolheu o mais barato? Maravilhoso. Maravilhosa. Comida Tivemos barata. um uísque 12 anos. Ah, então ele é gente boa. E ó, a nossa turma também, isso é bem legal de falar. A nossa turma foi a primeira turma que tirou B no provão, que eu chamava provão Era um naquela provão época. que o MEC fazia e a gente, gente que bom. foi uma turma que conseguiu um destaque todo especial na época. Foi muito legal. São filhos da Unimar. Vocês levaram um susto, né? Eu ia falar o quê? Filhos da Unimar. Sim. Exemplo, não é? Sim. E isso é orgulho mesmo. Eu também sou filha da Unimar. Que legal. Com muito orgulho, o João ali também é, né, João? Muito bom. É uma alegria. Então, falar de empreendedorismo é com vocês mesmos, né? Porque, olha, Empreendemos. é muita história e hoje os alunos vão ouvir exatamente o quê? Porque o assunto é muito amplo, pontos específicos para a gente já absorver, porque com tanta informação, Exatamente. é dicas disso, dicas daquilo, coach, que é o assunto do momento, né? Sim. Todo mundo hoje é coach, né? Pois é, né? Todo mundo. E pode? Pode, né? Mais ou menos, né? Não, diz que pode. Ah, é? Eu vou virar coach. Mentira. Não, todo mundo pode, mas precisa fazer um caminho de formação, né? Eu sei. Aí tá tudo bem. Mas aí, então, hoje lá. Então, na realidade, o que né? Depois que eu fui para esse caminho, né, de gestão de pessoas, né, e de relacionamentos, o que eu trago para a veterinária? Na realidade, é o que eu também trabalhei dentro desses 12 anos, porque a gente teve vários veterinários passando, né, trabalhando junto com a gente, que é a valorização profissional do médico veterinário. É o que eu mais insisto. Por quê? Quando você conversa com um médico veterinário, você pergunta, o que você faz? Ele diz, eu sou veterinário. E nós não somos veterinários, nós somos médicos veterinários. Começa por aí. Começa por aí. Eu sempre falo aqui, médico veterinário. Exatamente. Eu trabalhei no conselho, lá em São Paulo. Dr. Francisco Cavalcante. Fofo, eu falei que eu sou fã Não dele, sei nem o que sem dizer. conhecê-lo. Não, se você conhecer... Pessoalmente. Não, eu nem vou te falar. Se você conhecer uma figura incrível,
E aí aprendi muito lá com eles. E essa valorização, né, e autovalorização começa exatamente, é o que você está falando. Não, e aí eu bati ardido nesses 12 anos, né? Porque eu acho que a gente tem uma profissão lindíssima. Com valor gigantesco, né? Então eu sempre brinco, eu falo, a gente não é vetiminário, né? A gente é médico, gente. Primeiro nós somos médicos, depois veterinários. E a gente precisa agir como médico. Né? Então, assim, quando a gente se formou para hoje, graças a Deus já evoluiu muito, mas ainda tem muito isso, né? Eu não sei se é a cultura do que a gente brinca que é a do São Francisco de Assis, né? Então, o médico veterinário, ele tem um pouco de medo de, né? De assumir. Quanto vale o meu trabalho? Quanto vale o meu serviço? Será que eu posso cobrar? Aquela famosa olhadinha, né? Ah, pode dar uma olhadinha no meu gato? Muito do que a gente às vezes vê de insegurança no profissional. Eu falo isso nas minhas aulas, nas minhas palestras. Muito do que a gente vê da insegurança do profissional de assumir essa posição tem relação com a qualificação. Porque quando o colega está extremamente seguro do que ele está fazendo, ele agrega valor. Ou seja, ele se sente bem em atribuir um valor ao que ele faz, quando ele faz com muita competência. Então, com o passar dos anos, a gente viu que os colegas foram se qualificando cada vez mais, a especialização tornou-se praticamente obrigatória, a gente não consegue enxergar um veterinário hoje sem assumir uma posição, eu sou cirurgião, não, o mercado não aceita. Então, e aí, com isso, veio um pouco a valorização. Quando a gente vê desvalorização, ainda está muito correlacionado com aquele colega que é o generalista. Exato. Então, quando ele vai falar de um assunto, ele aborda com um pouco de insegurança, e a insegurança automaticamente aciona esse gatilho mental do tem que custar pouco, eu não posso forçar a barra. Então, começa por uma boa qualificação, passa por mudança de paradigmas. Porque a qualificação também traz amadurecimento, convivência, né? É um outro nível de pensamento, porque o aprendizado traz amadurecimento. Né? Mas eu acho que é uma coisa também, né? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente da do Francisco, pela minha experiência, na realidade. Eu acho que também é uma questão de comportamento. Eu fiz 2 meses de estágio no hospital, o professor Fábio foi o meu orientador, eu não sabia nada de pequenos animais. Nada, porque não era o que eu, na realidade, dentro da graduação, eu pensei em tecnologia de alimentos, que foi a única coisa que eu falei, nossa, isso aqui acho que é legal. Então, assim, eu não tinha conhecimento, eu não tinha qualificação. E eu fui para o mercado de trabalho e eu já fui com essa postura. Eu sou médica veterinária. E aí eu corri atrás. Sim. Né? E aí eu fui atrás. Mas assim, então eu acho que também tem uma coisa do comportamento. Mas esse comportamento é nato? Porque a gente percebe que tem pessoas que desde criança já se posicionam na vida, não é? Dentro de casa. Pode ser. Só que também, para quem está em casa, não se assustar. Você pode nascer assim, mas você pode se aprimorar. Se desenvolver, com certeza. Pelo amor de Deus, porque aí entram essas técnicas. Com certeza. Se você fica em dúvida, E quanto antes perceber que você tem muita dúvida para escolher desde uma cor de roupa, é uma pessoa totalmente indecisa, é hora de começar a encontrar a ajuda. O caminho, né? Procurar informações. E alguém que te pegue pela mão firme. Exatamente. Né? Que é esse o trabalho que você faz. Exatamente. O que eu vejo, assim, na realidade, na área médica, né? Não é só na veterinária, né? Se a gente pegar médicos, se a gente pegar fisioterapeutas, tem essa cultura de... Porque o teu trabalho, o teu serviço é cuidar de uma vida, de um ser, as pessoas se perdem nessa coisa do serviço com o valor que eu preciso cobrar sobre isso. Mas tem muito também na tal da economia criativa. O mercado está sentindo muito. Precificar. Por exemplo, quem trabalha com arte, com música, o próprio jornalismo, que hoje a maioria trabalha como freelancer, né, pessoa jurídica, e é tão abstrato o seu trabalho, que é pior ainda, a gente não sabe quanto custa. Exatamente. Né? Você trabalhar com comunicação, você não tem peso, não tem tamanho, não tem... Quanto custa? Quanto você vai cobrar para fazer uma assessoria de comunicação? É muito difícil também. Por isso que eu falo, hoje está geral. Nós, desde o princípio,
sem sabermos o que a gente estava fazendo, a gente já tinha um posicionamento diferente da grande maioria. A gente não tinha ideia. Hoje a gente enxerga algumas coisas. Né? Mas a gente foi fazendo meio por instinto. A gente sempre imaginou que... Eu sempre falei isso para a Fer concordava e a gente sempre discutiu isso. O fato de eu usar o melhor fio de sutura durante a cirurgia, de eu usar a melhor técnica, de eu estar diferente da grande maioria, o proprietário ele não tinha capacidade técnica para avaliar o que eu estava fazendo. Ele não tinha como olhar, ele não sabe a diferença entre dois fios de sutura. Né? Ele não sabe a diferença entre usar... Mas nem chega nessa informação. Ele não chega nisso. Então a gente tinha que ter uma outra forma de atingir... Uma outra estratégia. De atingir o proprietário para que ele percebesse o valor do que a gente fazia. Justificar o valor. Você tinha que ter um argumento. E aí são sensações, né? É o sorriso, é a recepção limpa, é o café, a forma como explica, a forma como conta, a forma como você acolhe essa atendimento, pessoa. Né? Exatamente. Atendimento e apresentação. Atendimento. Só que naquela época não existia isso na veterinária. Exatamente. A gente não sabia o que fazer. Você achava assim, é um espaço para animais, para que você vai manter isso organizado? Aí um dia eu escutei a frase de um... Exatamente. Escutei a frase de um professor que falou: nós não atendemos animais, a gente atende pessoas. Isso é uma que revolução, têm hein? animais. Então, para mim, é isso. A gente atende veio pessoa. o insight, né? Só que a gente já atendia, né, Fran? Por natureza. Então, vocês só tiveram essa revelação. Essa técnica depois, no futuro. Porque durante anos a gente fez sem saber o que a gente estava fazendo, né? Entendi. A gente fazia porque era da gente mesmo. Entendi. E depois a gente descobriu que, nossa, o caminho realmente é esse. É disso que vocês vão falar hoje? É bastante disso. E de atitude, né? Porque o empreendedor, né, ele falou, a Fer com o empreendedorismo dela. Na realidade, eu fui intraempreendedora dentro do empreendimento dele, né? Ó, difícil isso aqui pra loirice. Vou ter que chamar. Porque o que a gente tem? Pera lá, vou chamar a palavra do aluno, porque vamos respirar intraempreendedora dentro do empreendimento dele. Palavra do aluno, a gente continua já, porque daqui a pouco acaba o programa, tá? É rapidinho, a gente já volta. Foi meu sonho desde pequena, eu fazer medicina veterinária, e eu sempre tive o prazer assim de cuidar de animais de rua, assim, seja aqueles mais debilitados mesmo, eu sempre quis cuidar deles. Então eu vim com esse intuito desde pequena, acho que eu saí da barriga da minha mãe falando isso, que eu ia ser veterinária, e eu procurei o Unimar por causa pela estrutura, que é... Eu gostei bastante da faculdade, pesquisei bastante também, e por isso eu gostei muito. E aí, chegando aqui, era tudo isso que você imaginava? Como é que você está se sentindo agora? Gostei bastante, até era mais que eu imaginava. Muito grande o campus, adorei, todo mundo, os amigos, tudo aqui é muito divertido. Estou morando agora aqui, porque eu sou de outra cidade, então me surpreendeu. De volta da nossa palavra do aluno e para uma teoria super complexa que a doutora Fernanda, né? Eu tenho o hábito de falar. Como é? Intraempreendedorismo? Dentro do empreendimento dele. É o intra do intra, né? Denise, por que eu falo isso na realidade? A gente tem o empreendedor e o intraempreendedor, né? Como a gente falou no começo, você pode ser empreendedor em qualquer lugar. Você não precisa abrir um CNPJ, né? Empreender. Não, claro. Então, o que acontece? E o que é o empreendedor, né? O que move o empreendedor é uma coisa de dentro para fora. Não é como o empresário. Então, essa força, né? E o que moveu ter consultório, clínica, hospital, isso sempre foi dele, nunca foi meu. Se dependesse de mim, não tinha nada até hoje. Porque eu não queria, né? Eu nunca quis. Então, assim, a força motriz foi dele. Só que, ao mesmo tempo que ele queria tudo isso, ele também queria a carreira acadêmica. Então, a gente montou o primeiro consultório e o restante. Ele seguiu a carreira acadêmica e aí eu empreendi dentro do negócio dele. Então, eu fui uma intraempreendedora. Ele teve a ideia. Exatamente. E você colocou para funcionar. Exatamente.
durante 12 anos. E há 1 ano e meio eu devolvi e agora estou empreendendo outra coisa. Quer dizer, você fez acontecer tudo, deixou tudo prontinho. Juntos, né? A gente sempre não, juntos. mas dentro desse seu conceito. Então, assim, é conceito, não é? Você cria um conceito de trabalho, um padrão de trabalho, para que depois a equipe consiga absorver também, né? Essa questão do atendimento, Sim, não é? É um padrão. Sim. Hoje nós estamos na faz a fase dos diferença. processos. Sim. O que são os processos? É como pilotar um avião. Sim. A funcionária que trabalha com a esterilização, ela tem um processo. Porque se ela faltar, quem ocupa a cadeira da esterilização tem que fazer o mesmo processo. Isso é fundamental. Então a gente... Não para. Sim. Eu estou na fase disso que eu falo o de tempo inteiro. escrever os processos. Muita coisa não existia escrito para veterinária, muita coisa a gente adapta, muita coisa você tem que escrever de acordo com a sua ideia de prestação de serviço. Então, eu hoje, no hospital, nós somos em 6 veterinários e 5 funcionários. Nós estamos escrevendo os processos, não processos técnicos, protocolos médicos. Nós estamos escrevendo os processos de ação, operacionais, né? de ação. Entendi. E que envolvem de limpeza a como atender o telefone. Sim. Então, nós estamos nessa fase. É um processo longo, eu tenho formação acadêmica, não preciso nem falar que eu não sou o melhor gestor do mundo, né? Então. É muito complexo para mim. Porque Mas é um desafio. E um Minha desenvolvimento cabeça- gigantesco. Eu imagino. minha cabeça é cartesiana, né? Eu sou cirurgião, então Mas isso não favorece também na disciplina? pergunta para meus funcionários. Ué, mas Eles vão dizer que nem sempre o meu jeito incisivo favorece as coisas. Mas é o jeito dele, né? mas vocês estão lá atuando. Vamos pensar no resultado. O resultado é muito bom, porém É desafiador. É desafiador eu ter que aprender essas questões das relações humanas. Que eram... Aqui, ó. Não, mas era eu que fazia. Ela que fazia, e hoje eu faço sozinho. Mas você continua apoiando. Agora você é uma consultora. Mas só dele. em casa. Então, mas tá bom. Não reclama. Eu tô quieto. Não tô fazendo nada. Não reclama, porque ó, ela vai te ajudar ainda. Não vai, Não, Fernanda. com certeza. Hoje a gente conversa muito, né? A gente chegou num ponto que a gente precisou se separar profissionalmente mesmo, né? Porque nós somos líderes completamente diferentes. Né? Eu sou... Liderança é uma palavra importante, que hoje vocês também têm que... Olha só, o sujeito entra lá para fazer medicina veterinária porque gosta de gatinho, cachorrinho, né? Quando é criança. Olha até onde ele tem que ir. Exatamente. Não é? Nem todos vão. E tem que estar preparado para isso. E não só na área de medicina veterinária, em todas as tudo, áreas. né? Exato. Eu gosto de falar, falo isso para todos os nossos veterinários, toda vez que eu vou dar aula eu falo isso. A medicina veterinária hoje, ela não aceita mais o profissional que não entende a relação pet-proprietário. Quando a gente fala de cão abandonado, em que não existe um dono, que não existe um proprietário, é uma outra relação. Mas quando aquele animal está inserido no contexto pet-proprietário, é um outro entendimento. E o veterinário que não olha para esta relação do pet com o proprietário, de como eles interagem, ele não vai ter sucesso. Professor, assim, né? Eu sei que está acabando, mas a gente está falando de pet aqui, mas grandes animais, propriedades, indústria, alimentação. A visão porque é veterinária, então, um sim. leque gigantesco. e o empreendedorismo nessas áreas, né? Porque aí você vai lidar com indústria, você vai lidar com pessoas também. Tudo né? volta nas pessoas. As relações interdisciplinar. Nossa, complica. Aí empreendedorismo. Quando a gente também fala de entra, grandes sim. animais, a gente ainda tem a questão relacionada né, aos valores financeiros envolvidos. Não, né? e do produtor, do pecuarista. De custos. Quando eu fiz essa reflexão sobre o pet proprietário, da relação, é porque hoje ela é praticamente como a relação filho-família. Sim, e ela tá, eu encaro que essa relação pet proprietária, ela tá
fora do contexto de agronegócio. Sim. Ela é completamente nível... diferente. E a gente precisa olhar para esta relação se preparar. com carinho. Né? Porque se você não entender o que acontece naquele ambiente, você dificilmente vai conseguir clinicar ou... Não, você não suporta. A gente teve profissionais que passaram e aí ele não suporta aquilo. Ele não, é muito pesado para ele. Muito pesado, é verdade. É uma carga incrível de responsabilidade. Tem que carregar a família inteira nas costas. Exatamente. Imagino como é. Muito bem. Temos que finalizar, infelizmente. E outra pergunta que não quer calar. Como é que as pessoas aqui em Marília conseguem ter acesso ao trabalho de vocês, né, para conhecer um pouquinho mais? Como é que a gente pode fazer? Bom, eu tenho um e-mail, que é fernandasmith2014 @gmail.com. Vai aparecer aí embaixo para o pessoal copiar. E telefone 99718-4721. Muito bem. E aí, de repente, né, uma empresa, você, com essa consultoria. Exatamente. Aí você pode voltar. Pessoas que têm dificuldades com pessoas, eu tô lá para ajudar. Acontece muito, né? Na realidade, esse hoje é o meu maior, o que eu faço de campo maior de atuação, dedicação. Exatamente, é em pessoas. Né? Muito bem. E eu tenho o meu empreendimento, que eu não te falei, eu tenho um empreendimento que chama Mulheres que Escolhem. Outro dia. Muito bom o nome. Não precisa falar nada, né? Mulheres que escolhem, decidido, né? Exatamente. Eu e a Fernanda tivemos já a experiência de darmos juntos consultorias em clínicas veterinárias, em que eu faço uma abordagem técnica, ou seja, a gente vai treinar protocolos de emergência, protocolos cirúrgicos, onde entra a qualificação. Então você qualifica e gera confiança. E aí a Fernanda trabalha as questões operacionais, de motivação da equipe, adequação de liderança, conceituação de gestão. Então a gente tem um trabalho conjunto dentro de clínicas veterinárias em que a gente associa a parte técnica com a parte da gestão. Quem quiser... Sim. Eu acho que o jeito mais fácil hoje é Facebook, né? Claro. Chico Pupo só tem um no Facebook. E Fernanda Smith. Entra lá, a gente contato. responde diariamente tudo que precisar. E eu tenho um hospital em Botucatu, quem quiser ir lá conhecer, tomar um café com a gente, fazer estágio. Eu recebo estagiários hoje do Brasil inteiro lá no hospital. A gente tem alojamento no hospital para ficar hospedado. Então, vocês são convidados a conhecer. E depois desse projeto aí, Mulheres que escolhem, tem o site? Não é decidem, né? Escolhem. Porque a gente tem que escolher primeiro, se permitir para decidir. Faz sentido. Tem site? Tem. www.mulheresqueescolhem.com sem BR. Isso. Adorei. Aliás, eu adorei tudo. Infelizmente tenho que encerrar aqui, mas tenho só que agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês. Espero revê-los o mais breve possível para a gente dar sequência a essa conversa, que vocês tenham um bom evento. E o Saúde Animal está à disposição, sempre. Obrigada, Lenisa. Obrigada mesmo pela oportunidade. E a gente está muito feliz, acho que nós dois, né, Fran? A gente fica muito feliz quando a gente volta, porque realmente é o berço, né? O nosso berço profissional foi aqui, né? Obrigada. Muito feliz, obrigado pelo convite. Nós estamos à disposição também para o que vocês precisarem. E até a próxima. Até. Com mais história. Nossa, é muita história. Tá vendo? Esse é o nosso Saúde Animal. Surpreendente. Você não pode perder. Na próxima quarta-feira tem muito mais. E acompanhe pelas redes sociais. A gente vai divulgando aqui as nossas edições. Você acompanha ao vivo na quarta-feira. E depois também as nossas reprises aqui pela TV Zan, canal 13. A TV que faz acontecer. Até semana que vem.